Olá, muito boa tarde. Então hoje vamos voltar ao nosso Tratado das Coisas da China para trabalharmos um bocadinho sobre a dimensão crítica da obra. Vamos analisar o frontispício. Vamos também ler com algum pormenor o prólogo de André de Burgos, o impressor desta obra. Vamos ler também o prólogo do próprio autor, bem como o aviso aos leitores e ter uma noção de como é que está estruturada esta obra. Ou melhor, como é que o autor nos diz que ela está estruturada. E vamos então começar pelo frontispício. Ora, o que é que nós conseguimos visualizar no frontispício quando o observamos com atenção? Desde logo percebemos que contém uma iluminura. Aqui encontramos também uma súmula do tratado. Apresenta-se o tema, o assunto da obra, de forma geral. Centra-se aqui a atenção claramente no espaço que se vai descrever, a China e Hormuz. Identifica-se o autor da obra e a ordem a que pertence este autor. Identifica-se também o destinatário da obra e registra-se a data de impressão, 1569, bem como o facto de haver uma licença para esse efeito. Detenhamos agora a nossa atenção sobre o prólogo de André de Burgos. Relativamente ao prólogo, é bom conhecer aquilo que significa esta palavra. Prólogo é uma palavra que vem do grego, pró, que significa diante de, anterioridade, e logon, que significa palavra e discurso. Assim sendo, o prólogo é um pequeno discurso que antecede a obra escrita. Trata-se, depois, de um texto introdutório que explica a obra em causa. Relativamente ao prólogo do impressor, portanto, de André de Burgos, identifica-se, obviamente, o autor deste prólogo, do prólogo da impressão, que é André de Burgos, espanhol, nascido em Granada, veio de Sevilha para Évora por volta de 1545, para ali instalar uma oficina tipográfica a pedido do cardeal Dom Henrique. Virá a falecer por volta de 1580. Encontramos aqui também uma dedicatória ao rei Dom Sebastião, nascido em 1554, neto do Dom João III, e que subiu ao trono em 1568. Temos, obviamente, todos a noção de que este rei está associado à Batalha de Alcácer Quibir, batalha esta em que desapareceu em 1578, dando origem a uma grave crise dinástica, uma vez que não deixara sucessor ao trono. Encontramos também aqui o elogio aos reis, pelo seu talento e gosto pela sabedoria, pelo conhecimento. Elogia-se também o autor da obra, apresentado aqui como um homem douto, que escrevera uma obra fiel à realidade da verdade. Portanto, dele se esperam informações fiéis ao real. Faz-se aqui também um apanagem do rei, que se distingue entre todos os reis e príncipes, por os exceder nas qualidades que identificou nos soberanos, a quem tecera um encômio ainda anteriormente. Especifica o desejo do rei em ver coisas novas, e aqui falamos obviamente de Dom Sebastião, especialmente em relação à China, ao Império Celeste. Menciona a admiração dos leitores relativamente a este Império do Oriente. O rei Dom Sebastião já teria sido informado por Dom Francisco Henrique, capitão de Malaca, em 1568, em relação à China. Contudo, a informação transmitida ao rei teria sido recolhida anteriormente ao período referido nesta obra. Informa ainda o rei sobre a matéria do tratado que decidiu imprimir, dá indicações sobre o autor, como já vimos, apresentando-o como um religioso e mencionando a ordem dominicana a que pertence. Tece também elogios a este autor, considerando-o um homem letrado e de boa vida. Garante que não se espera que o frade se afaste da verdade, suportando esta afirmação no facto de ter visto o que vai narrar e, portanto, ser testemunho dos factos e dos eventos que narra. Trata-se, portanto, ou tratar-se-á, esperar-se-á, aqui um testemunho imparcial e objetivo por parte de Frei Gaspar da Cruz. Dirige ainda um pedido ao rei para que este o apoie, recebendo a impressão e impedindo que ele seja alvo de maledicência ou difamação. Vamos agora deter a nossa atenção sobre o prólogo da obra.
Este prólogo inicia-se com a invocação da Bíblia, com o Evangelho de São Mateus, nomeadamente o capítulo 24 e o versículo 14, e ainda o parte do capítulo 28, os versículos 18 a 20. Neste prólogo, o nosso autor atribui uma origem divina aos descobrimentos dos portugueses e dos espanhóis, necessariamente, dos espanhóis com a exploração da América e dos portugueses com a descoberta e a exploração da Índia. Evoca o propósito de Deus, que era necessariamente evangelizar. Faz uma nova invocação da Bíblia, desta vez da Epístola de São Paulo aos Romanos, no capítulo 11, e dali cita os versículos 25 e 26. Recorre ainda a metáforas bíblicas do Evangelho de São João, e para se referir, através delas, aos cristãos convertidos, através da conotação o rebanho e curral. E a Cristo como o seu pastor, criando assim esta imagem. Lembra ainda os povos evangelizados pelos portugueses, nomeadamente os brasileiros e os guineenses, enumera os portos de Melimbe e de Sofala e a ilha de Moçambique como locais cristianizados, acrescenta ainda a referência a Hormuz, que é, do seu ponto de vista, o local onde as dificuldades de missionação se fazem sentir de forma mais premente. Menciona também Tio, o Cabo de Comorim, onde a força dos portugueses faz sentir com um recurso muitas vezes à violência para provocar a destruição de templos asiáticos e ainda menciona o impedimento da prática de cultos tradicionais. Elogia o comportamento de alguns cristãos convertidos, mas aproveita também para criticar o comportamento de alguns portugueses que habitam naquelas zonas do globo. Refere-se às zonas evangelizadas e à ação dos padres nessa doutrinação, bem como ao facto de ministrarem nessas regiões os sacramentos cristãos. Salienta ainda o papel das missões da Companhia de Jesus em Goa. Os dominicanos estabelecem-se oficialmente na Índia em 1548, com o envio de 12 religiosos, entre os quais vai, como sabemos, Frei Gaspar da Cruz. Ainda no prólogo da obra, o autor refere-se a Tana e Chura, que são apresentadas como duas zonas em que a ação missionária dos jesuítas se tem destacado. Continua a narrar minuciosamente a ação da Igreja com vista a evangelizar o Oriente, designadamente a ação dos padres de São Francisco, dos frades de São Domingos e da confraria de Nossa Senhora do Rosário. Recorre novamente a uma metáfora para mostrar a capacidade de evangelização da Igreja Católica, referindo-se desta maneira a essa capacidade. Também tem feito muito fruto. Portanto, esta ideia de frutificar, que já tínhamos visto inclusivamente na carta de Pero Vaz de Caminha também. A função do clero é necessariamente doutrinar, batizar e administrar os sacramentos, como refere o frade. Localiza a ação narrada com recurso à analepse no templo em 1556 e no espaço, na China, sendo ela anterior ao momento da narração, como se pode verificar pela expressão que aqui consta. Agora não sei se cresceram. Destaca os chineses como sendo o povo com o maior número de gentes e com um reino muito extenso. Elogia o governo chinês e a excelência da polícia, bem como as suas riquezas, a que se refere com a expressão abundância de possessões e riquezas. Registra ainda as razões pelas quais a obra tem como tema o espaço chinês. É um espaço que merece ficar, segundo o autor, na memória. Claramente, Frei Gaspar da Cruz, como já tínhamos visto nas duas restantes obras, nomeadamente na carta de Pero Vaz de Caminha, o tópico da falsa modéstia aparece aqui também. Aqui cito esta passagem para o comprovar. Me movi a dar notícia geral de suas coisas, conforme a minha possibilidade. Ora, aqui Frei Gaspar da Cruz assume que não tem grande possibilidade para dar notícia de todos os aspectos, ou dos aspectos que se referem à China, mas percebemos que, pelo leitor da sua obra, na verdade ele teve esta capacidade. Apresenta ainda o propósito da sua escrita, assim do que vi como do que li num compêndio que fez um homem fidalgo. Portanto, o registro é o que se pretende com a ação e com esta obra de Frei Gaspar da Cruz, o registro sobre
o Oriente e, mais concretamente, sobre a China. Faz-nos referências às fontes mais importantes, refere ali o Tratado de Galeote Pereira, dedicado à China. Este homem esteve preso entre 1549 e 1552 no Império Chinês e, portanto, muito do que Frei Gaspar da Cruz nos refere e nos informa acerca das prisões e do tratamento dos presos foi inspirado neste Tratado de Galeote. E depois refere ainda o facto de ter ouvido muitos testemunhos que, obviamente, foram fontes que utilizou para a sua obra. Portanto, ainda no prólogo do autor da obra, há efetivamente uma parte que é dirigida aos leitores. E os leitores devem, segundo o autor, dar louvores a Deus pelas suas grandezas, mas devem também compadecer-se das almas perdidas por ignorarem a fé cristã. Portanto, todos os que não são cristãos merecem a compaixão dos cristãos. Por outro lado, os leitores devem ainda pedir a Deus que dilate a fé cristã, que abra o caminho aos seus servos e que pelo batismo sejam recebidos os seus servos, obviamente, no grêmio da Igreja. Por fim, os leitores devem dar graças ao seu Redentor. Passamos agora aqui à referenciação de um aspecto que remete para o valor histórico do documento. E são, no fundo, estas referências e estes registros que encontramos aqui elencados. Desde logo, a referência às ações missionárias desenvolvidas pelas ordens no Oriente, a referência aos espaços geográficos evangelizados pelos portugueses, a referência às fontes, e mais concretamente ao Tratado de Galeote, a referência às datas em que essas ações foram levadas a cabo, a referência às ordens cuja ação de missionação mereceu destaque na obra deste escritor, a referência à data em que o próprio narrador e autor esteve na China, ou passou na China, o período que passou na China, a menção do número de cristãos, passando de 5.000 é a referência feita na obra, e o registro das principais descobertas dos espanhóis na América e dos portugueses no Oriente. Não podemos, no entanto, esquecer-nos que esta obra, apesar de pontualmente, acaba por também nos mostrar que a dimensão literária não está completamente arredada dela. Bastaria pegarmos nas citações bíblicas e nas metáforas que ali surgem para percebermos isso. Há, de facto, em determinados momentos, a utilização de um vocabulário conotativo, há o recurso às metáforas e a questão da construção deste texto narrativo recorrendo a categorias do texto, como sejam o espaço, o tempo, a ação e as personagens. Vamos pegar no aviso aos leitores para percebermos melhor o que dele consta. Ora, Frei Gaspar da Cruz adverte então aos leitores que o critério da objetividade será aquele que vai reger a sua obra. Curiosamente, recorre a uma lítotes para defender esta ideia. Uma lítotes, basicamente, é o recurso expressivo que nega com o objetivo de afirmar: não esperará de mim abundância de eloquência e ornamento em composição de palavras. Ora, se não há abundância e eloquência, é porque será a simplicidade e a falta de ornamento que caracterizarão esta obra. Recorre também à adjetivação fiel e verdadeiro na singela, que é aquilo que aqui mais nos importa, é o fiel e verdadeiro, que ali está patente. Ainda no aviso aos leitores, apresenta a estrutura da obra. Portanto, começará do geral, falando da gente e da terra, e irá depois ao particular, falando do reino e das províncias, dos edifícios e das embarcações, do aproveitamento de terras, da ocupação dos homens, dos trajes dos homens e das mulheres, dos usos e costumes, do governo e dos cargos, dos cultos e orações, da missionação e dos impedimentos. Ainda no aviso aos leitores, refere que a obra satisfará os leitores mais curiosos, que se aborrecerem por não compreenderem devem persistir na leitura, pois acabarão por encontrar algo de que gostarão. O aviso acaba por terminar com advertências ao leitor e um encómio literário à China. Os capítulos estão estruturados desta forma: a explicação de um nome e de uma viagem, a China e os chineses,
e os chineses, não as chinesas. A geografia, o capítulo 4 continua a dedicar-se à geografia, o capítulo 5 à organização territorial, o capítulo 6 à cidade de Cantão, o capítulo 7 ao edificado, o capítulo 8 às casas dos reis e dos regedores, o capítulo 9 aos navios e embarcações, o capítulo 10 ao aproveitamento da terra e às ocupações dos homens, o capítulo 11 aos oficiais mecânicos e aos mercadores, o capítulo 12 da fartura da terra e da sua abundância, o capítulo 13 dos trajes e usos dos homens, o capítulo 14 de algumas festas que os chineses fazem e das suas músicas e enterramentos, o capítulo 15 dos trajes e usos das mulheres e dos escravos na China, capítulo 16 do número e diferenças dos oficiais das províncias, do capítulo 17 de como se fazem os lutiás, capítulo 18 do provimento dos lutiás e dos seus ministros, capítulo 19 da presteza e prontidão com que os lutiás são servidos, capítulo 20 dos que são sentenciados à morte, capítulo 21 das prisões e troncos da China, capítulo 22 com quem casa é o rei da China e os embaixadores, capítulo 23 de como tratavam os portugueses nos tempos passados com os chineses, capítulo 24 como armaram outra vez os chineses sobre os portugueses, capítulo 25 da diligência que se fez em saber, capítulo 26 contém a sentença que El Rei deu contra os lutiás, capítulo 27 dos ritos e adorações dos chineses, capítulo 28 dos mouros que há na China, capítulo 29 de alguns castigos de Deus. Termino com as referências bibliográficas que vocês poderão consultar, se assim não entenderem.